prosseguimento aqui, então, a invenção do zero foi de suma importância, certo? Porque para o sistema hindu-arábico, o zero ele representa uma situação vazia, né? É o que está dito no livro, tá? E o nosso sistema que a gente conhece hoje é o sistema decimal. E é curioso saber que decimal por quê? Porque é 10, a gente tem a mão, né? São 10 dedos, eles começaram a conferir associando os dedos das mãos, né? Então ficou um sistema de numeração aí decimal ou 10, só reposicionar aqui. E esse costume é bem antigo, tá? É o que está falando no livro. Então o sistema de numeração é o decimal. Bom, agora dando prosseguimento, eu vou falar aqui das sequências. Sequências, vou escrever bem rápido. Sequências dos números naturais, certo? Então, vou colocar em amarelo. Que sequência é essa? 0, porque o 0 foi inventado, né? 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? É uma sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, e assim vai. Os números naturais constituem um conjunto denominado conjunto dos números naturais. Então é o conjunto dos números naturais. Eu vou manter o amarelo aqui. Então a gente representa pela letra N, tá? E uma chave aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então é esse, o conjunto dos números naturais. Agora, quando eu tenho essa situação assim, é uma questão de representatividade. Eu não vou ter o elemento zero, tá? A única diferença é que ele não entra nessa sequência, o zero. Tudo bem? Então, características importantes. Existem umas características importantes. São essas características importantes aqui que a gente... Eu vou denominar algumas aí para vocês. Bom, a primeira característica importante que a gente tem, que é de suma importância, é que, desculpa, com apenas essa quantidade de números que a gente tem nos elementos, a gente consegue formar qualquer número, certo? Por exemplo, eu posso formar um número, escolher 345. Eu posso escolher, tá? Eu vou pontear aqui. Uma segunda característica importante. O sistema é de base 10, que eu já expliquei lá na mão, já que vão até 9, eu vou repetindo essa sequência aqui só acrescentando números para modelar. Perdão. O 10, por exemplo, é o 1 e o 0. Certo? Então é assim que eles vão entrar. O sistema ele tá, base 10. Isso é importância. Base 10. Outra característica muito importante é a posicional. Tá? Por que esse sistema é importante?
Por exemplo, eu tenho aqui o 3, 2, 3, 323. A posição desse 3 aqui, ele está na posição da centena, 300. Mais na frente eu vou falar. O 2 está nas dezenas, certo? Ele representa o 20. E o 3 aqui está na casa das unidades mesmo. 3 unidades. Outra característica importante: o sistema endorábico utiliza o 0 para indicar uma casa vazia. Ó. Sistema vou colocar indo-arábico. O indo-arábico utiliza o zero para representar, para indicar uma casa vazia. Tá entre aspas, porque o conceito de vazio é bem relativo, né? Até hoje a gente ainda se pergunta o que é vazio e o que não é. Tá. O sistema decimal multiplicativo, ou seja, vou colocar aqui 767, eu posso representar ele por 700 mais 70 mais 7. Esse aqui vai dar o 777, certo? Só que o 700 é a mesma coisa que 7 vezes 100. E o 7 mais. E o 70 eu posso representar ele por 7 vezes 10. E aqui o 7 simplesmente por 7 vezes 1 também vai dar 777, tá? É multiplicativo. Faço uma multiplicação. Agora aqui eu vou entrar no conceito de reta numérica. Olha aí, a reta numérica. A reta numérica. Certo? Então você imaginar aqui pegue sua régua e faça uma linha o mais certinha possível. Estou usando o software aqui que facilita, né? Mas aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui são espaçamentos iguais entre o 0 e o 1, por exemplo. Tá? Aqui eu posso definir algumas propriedades já, né? Comparar, ordenar números naturais. Comparar e ordenar. Aqui eu posso comparar, por exemplo, que nem está dito, 4 é maior que 3, ó, porque o 4 ele está numa posição mais distante do 0 em relação ao 3. Então assim, 4 se torna maior do que 3, certo? 5 maior do que 4, porque ele está mais distante ainda do 5, né? Se eu vou para cá, esse aqui é maior do que qualquer um que está à esquerda dele. Para não se confundirem na leitura desse símbolo, essa simbologia de maior ou menor, porque às vezes tem aluno que se confunde, então vou dar uma dica de ouro aqui. Quando eu falo assim, 5 é maior, olha essa distância aqui da abertura é maior do que essa, que é só um ponto. Então eu estou indicando que esse lado aqui é maior do que isso que está aqui, tá? Isso deu para visualizar. Então vou mudar a cor. Essa abertura daqui, aqui não tem abertura, ela tá colada as retas aqui. Então tô indicando que esse lado é maior do que esse, tá? Tô indicando que 5 é maior do que 4. Espero que ninguém se confunda em relação a isso. E se eu colocar o símbolo assim, professor, ao contrário?
Pois é, aqui eu tenho que colocar o 6 e aqui eu tenho que colocar uma coisa que é menor do que ou maior do que 6, o 8, por exemplo. Estou indicando que esse lado aqui é maior do que esse. Tá? Ó, o símbolo de igual, por exemplo, igual é assim, né? São duas retas paralelas, essa distância é igual a essa aqui, uma ponta a outra. Então eu estou dizendo que esse lado aí tem que ser exatamente igual a esse. Tá? Então, lê-se assim. E ordem crescente, por exemplo. Aqui está respeito à ordem também. Por exemplo, se eu pegar aqui na ordem aqui crescente, tá 1 menor do que 2, menor do que 3, menor do que 4 e assim vai. Se eu inverter. Ordem decrescente. Tá? Então é isso. Vou completar alguns exercícios. Vamos fazer a questão 8, tá? Questão 8 da unidade 2, certo? Questão 8, o que é que eu falado? Observe a sequência dos números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, só os ímpares, 9, 11 e assim por diante. Tarará, tarará. Nessa sequência, desculpa. Nessa sequência, qual o número ímpar vem logo depois de 3? B, 9009. Eu vou completar essas duas aqui, depois a gente vai segue para baixo. Tá. O que vem após o número ímpar que vem após o 1003 é o 1005. Porque 1004 é par, né? O próximo depois dele. E aqui, o próximo que vem depois do 9009 é o 9010. Porém, 9010 é par. Eu quero 9011. É o número ímpar que vem após ele. Tem B. Perdão, C. 20, 2, 2, 1. Quem é que vem após esse carinha? Vamos ver. 20 mil. Tá, tá. 20.222 seria o próximo, mas é pai, eu não quero ele, então é o 3. Pronto. É esse aí. Certo? Questão fácil, né? O que vem próximo é uma questão sobre de tabela de pesquisa, questões pessoais, valor posicional, essa aqui, atividade de valor posicional, valor posicional. Primeiro, cliquei no primeiro, o exercício é importantíssimo. Escrevi 14.675. Troquei de lugar o algarismo 7 e 5 e obtive 14.657, certo? Letra A. Antes da troca, quanto valia o 5 no primeiro número? Antes da troca, quanto valia o 5 no primeiro 5? Respondendo... Quanto valia o 5 no primeiro aqui? 5 mesmo. E o 7, quanto vale? 7 nesse primeiro aqui vale 70, porque ele está na casa dos decimais aqui. 7 ficou meio feinho, mas vamos já dar um jeitinho nele aqui. 70, tá? E
Depois da troca, quanto passou a valer o 5 e o 7? Depois da troca foi essa. Quanto passou a valer o 5 e o 7? O 5, o B, né? O 5 agora passou a valer 50 e o 7, 7. Tá, porque ele foi para casa das dezenas aqui. Certo? Agora vamos para B. Oh, perdão, 2. Questão 2. Questão 2. Questão 2. Questão 2. Agora veja os outros números. 7. 7.056. Que troca devo fazer para que o 6 aumente o seu valor em 100 vezes? Que número eu obtenho nesse caso? Tá. Para que o 6 aumente 100 vezes, você tem que trocar e colocar ele na casa de centena, tá? Tem que trocar o 6 pelo 0, ou seja, coloca esse 6 aqui e o 0 aqui, então vai ficar 7.650, tá? Ó, você vê que ele está na casa das centenas agora, então só você representar ele. Era 600, 600 é 100 vezes maior que 6, porque a gente viu anteriormente que o 600 ele pode ser simplesmente o 100 vezes 6, tá? Agora tá bom, vamos tá. Que número eu obtenho? Que troca eu devo fazer para que o 6 aumente seu valor em 10 vezes? Tá. B, né? No item B, que troca eu devo fazer? Diz assim, o item B, que troca eu devo fazer para que o 6 aumente seu valor somente 10 vezes? Tá. Que troca eu devo fazer? Eu devo trocar aqui. E que valor eu obtenho? Só para 10 vezes eu tenho que cair na casa de dezenas, né? Então eu tenho que ficar aqui o 7, manter o 7, o 0, o 6 e o 5. Pronto. Ó, tinha esse número aqui, o 6 estava na unidade, agora está na dezena, então aqui é 60. Aqui, ó, representa 60. Aumentou só 10 vezes, porque 60 é 10 vezes 6. Aqui dá 60, certo? Então, aqui. Pronto. Agora vamos ver aqui uma situação interessante de observar um número, tá? Perdão. Eu tenho 8, 5, 8, 5, 9 e o 4, tá? Esse 4 aqui, ele tá na primeira ordem. E ele representa 4 unidades. Segunda ordem, 90 unidades. Terceira ordem, 500 unidades. Quarta ordem, 8.000 unidades. Tá? Essa é a maneira de ver. Porque esse aqui está na casa das dezenas, o 90, das centenas, o 5, das unidades de milhar, 8.000, né? 8.000 unidades de milhar. Então a gente tem uma tabela representativa
facilita bastante. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Aqui eu tenho esse número 97025, que é o 9.000 ou 97.025, tá? Esse 5 está na unidade, tá? Esse 2 está na dezena, centena, unidade de milhão, de milhar, perdão, unidade de milhar e unidade de dezena de milhar. É assim que a gente lê, tá? Lendo e escrevendo o número o número natural. Lendo e escrevendo. Um número natural. Para a gente ler e escrever um número natural, a gente vai dividir em 4 classes aqui de unidades, tá? Por exemplo, se eu tenho, vou colocar colorido para que a gente consiga enxergar melhor. Aqui, ó, eu tenho esse número aqui, eu vou representar assim. Esse 6, ele tá na unidade de bilhão, certo? Porque eu tenho 1.000, milhão, bilhão, 6 bilhões, tá? Mas em que classe? Porque eu tenho que separar, tem 3 classes, né? Ele tem a classe dos bilhões, centena de milhão, de bilhão, dezena de bilhão e unidade de bilhão. Então eu tenho 6 unidades de bilhão aí. Aqui para esse próximo, eu tenho a classe dos milhões. Então eu tenho o 2 aqui, ele tá na centena de milhão. O 8, ele tá na dezena de milhão. 3, ele tá na unidade de milhão, certo? E olhando aqui agora para essa outra classe, são divididos em 3 também. Centena de milhar. 1 tá na centena de milhar, o 0 tá na dezena de milhar e o 4 tá na unidade de milhar, certo? E aqui tá na classe das unidades simples, que também são divididas em 3 classes. Tá na centena, dezena e unidade. O 6 está na centena de unidade simples. 4, dezena de unidade simples. E aqui o 0 está na unidade simples mesmo. Tá bom? Quando a gente tem um número sozinho assim, a gente não lê. Por exemplo, se eu escrever o 6 e aqui tudo 0, tá? Eu leio 6 bilhões só. Não leio aqui 6 bilhões, 284 milhões, 184 milhões. Entende? É assim que se lê. Lemos e escrevendo um outro, tá? Eu vou aqui para atividades. Atividades. Número 1. Referente a essa atividade. Vou escrever em verde aqui. 3 quadros com os seguintes números dentro. Tá, então nessa primeira atividade aqui, número 1, ele diz o seguinte: escreva o número de combinações possíveis que você pode formar com esse número 527 e o máximo de números que pode ser formado sem repeti-lo. Então, fazendo combinações, tá?
Posso combinar o 2, 5, 7. Ou seja, posso formar o 505. O 575, 572, 725 e 752, tá? Agora, item A. Qual o maior dos números formados aí? Então eu vou ter que olhar assim, ó. Os números aqui, os meus maiores são, ó, esses dois, o 77 está na casa de 700, né? Então esses dois números aqui a priori estão iguais. Só que aí eu vou olhar o próximo número então. 700. Qual o maior deles, né? 7. 700, tá aqui igualou. Os dois são 700. Maior que 5, maior que 2 e maior que 2. Aqui na casa de dezenas de unidades simples, tem um 5 e tem um 2. Qual o maior? 5 ou 2? 5 é maior do que 2, então 752, tá? É o maior deles. Aí no item B, qual é o número? Qual é o menor? O menor. Então o menor aqui é o inverso desse raciocínio. Eu tenho que olhar para o menor aqui na casa de centena. O 2 aqui, eu tenho um 2 aqui e tenho um 2 aqui, né? Então 2 é menor do que 5, menor do que 7, então é o menor deles. E agora eu vou olhar para o próximo. O próximo é o 5 aqui, é menor do que 7. Então vem o 5 e 7. Então pronto, o menor é o 257, tá? Essa questão 2 é pessoal, a questão 3 é pessoal. Então vamos aqui para o próximo. Só por toda parte. Aqui na bacia amazônica é uma questão aplicada amazônica, tá? Uma questão aplicada amazônica e como está muito extensa, a resposta pessoal eu vou passar. Aqui tem uma orientação didática e o próximo tópico é uma tecnologia aqui. Falando de tecnologia, na verdade, para calculadora, a primeira calculadora, foto da máquina de Pascal, também conhecido como Pascalina, certo? É uma máquina robusta, 1623 até 1622, foi a época, 62, perdão, foi a época do Pascal, ele criou essa máquina de contagem, certo? E hoje em dia a gente tem as calculadoras modernas, certo? Falando um pouco de sistema, não sei se eu falei de sistema de base decimal, porque tem várias bases hoje em dia. O computador de hoje, por exemplo, a gente usa hexadecimal. Você já falei, desconsidere. Hexadecimal binária. Binária, por exemplo, é só um sistema que tem 0 e 1 nessa contagem. Então, no binário que o computador usa, essa lógica com os computadores clássicos, é mais a binária mesmo, é 0 e 1, tá? A nossa linguagem mais comum assim é a decimal, não que a gente use só ela, é porque é mais óbvio para nós, porque nós temos 10 dedos e a gente usa corriqueiramente isso para fazer nossas contagens, mas não é a única, tá? Eu vou pular essa parte de tecnologia, retomando o que aprendemos, o que aprendeu, certo? Aqui na parte tá, então para não ficar muito alongado o vídeo, vou fazer vídeos curtos, assim, para que não fique muito fadonho, essas coisas, porque os vídeos estão sem música, estão sem. A edição tá bem simples, que é só esse pontapé inicial. Então vou ficando por aqui, tá? Mas aí eu posso, no próximo vídeo eu posso pegar uma aplicação dessas aqui, porque tem muita questão pessoal, né? Então, mas assim, olhando para a parte das calculadoras, tem algumas que dá para fazer, fazendo multiplicações, por exemplo, tá? Então é isso, pessoal. Até mais.